Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Igor de Geografia, gravando mais um vídeo para dar continuidade ao assunto climatologia, para a gente poder organizar melhor o pensamento em relação às questões climáticas. Tudo bem? Então vamos lá. Nos vídeos anteriores nós discutimos a questão dos fatores climáticos, que na verdade são aqueles elementos que influenciam na formação, na caracterização dos climas, e agora a gente vai trabalhar com os elementos climáticos. Lembra que eu mostrei para vocês que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera? O clima ele é uma espécie de sucessão de tempos. O tempo ele é momentâneo. E como que eu vou analisar esse tempo, as condições atmosféricas daquela localidade? Para isso, eu levo em consideração os chamados elementos do clima. Bom, então primeiro eu vou definir da seguinte forma. O que são elementos do clima? Em linhas gerais, você pode falar o seguinte: elementos do clima são espécies de atributos que encontramos ao analisar o tempo atmosférico. Beleza? Então, são atributos, são características. Quais são as principais características que nós encontramos? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui, como elemento do clima, a temperatura. Então, temperatura é um elemento do clima? Sim, porque é uma característica que eu encontro de um determinado clima, de uma determinada condição atmosférica quando eu analiso. Mas, professor, o que seria a temperatura? A temperatura você pode trabalhar da seguinte forma: a temperatura corresponde ao estado térmico do ar. Ou seja, como está aquele ar? Como que eu analiso? Bom, eu posso, por exemplo, pensar que eu tenho uma temperatura elevada quando o ar está mais quente. Então, um dia mais quente vai estar relacionado então a esse ar mais aquecido, beleza? Também posso estar analisando um dia como frio, uma condição onde eu tenho o quê? Uma temperatura mais baixa, ok? Então, basicamente, o calor que o ar apresenta na atmosfera, naquele momento em que eu estou analisando, eu vou estar trabalhando como temperatura. E eu vou medir como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente trabalha com a unidade medida Celsius. Então, por exemplo, eu posso ter o Rio de Janeiro apresentando aqui, 35 graus Celsius. Ou eu posso ter, por exemplo, na Serra Gaúcha, uma cidade que vai apresentar 10 graus centígrados. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Ok. Então, o primeiro elemento, a gente acabou de trabalhar, a temperatura, que corresponde a esse estado térmico do ar, essa capacidade que o ar tem de ficar aquecido ou esfriado. Agora, eu vou trabalhar mais um elemento com vocês. Um elemento aqui que eu vou trabalhar, vou colocar como umidade. Beleza? Umidade, eu tenho a umidade absoluta, a umidade relativa, mas basicamente numa prova eu trabalho com a ideia de umidade do ar. E o que seria a umidade do ar? Umidade você lembra o que? Água. Então, umidade do ar, você vai pensar na quantidade de vapor d'água que você encontra naquele ar que está sendo analisado. Então, quantidade de vapor d'água presente no ar. E aí essa umidade presente no ar, ela vai influenciar, por exemplo, na ocorrência de precipitações. É essa umidade que acaba influenciando, por exemplo, em algumas práticas humanas, como por exemplo a agricultura, beleza? O cultivo, fenômenos que ocorrem. Então, a umidade relativa do ar seria aí você analisar a quantidade de vapor d'água que eu tenho nesse ar. Agora, é importante também deixar claro o seguinte:
que quando essa umidade está ligada, está sendo analisada com a temperatura, então aqui, ó, umidade do ar sendo analisada com a temperatura, que é o elemento que nós acabamos de identificar, existe uma questão aqui para ser analisada, que é o seguinte: quanto maior a temperatura, menor a umidade do ar. Então aqui, ó, umidade do ar e temperatura, você vai pensar da seguinte forma: quanto maior a umidade, menor a temperatura tende a ser. Por quê? Porque o ar quente ele vai contribuir para a dispersão desse vapor d'água, beleza? Agora, eu também posso sinalizar e preciso sinalizar que quando eu falo de umidade, eu preciso discutir as precipitações, que seria essa água que estava ali no estado gasoso, chegando à superfície e entrando no estado líquido. Então, como assim? Existem, na verdade, os chamados tipos de chuvas. E quais seriam os tipos de chuvas que eu vou encontrar? São 3. Bom, o primeiro tipo eu vou chamar de chuva convectiva. Como que ocorre a chuva convectiva? Ela ocorre a partir da convecção desse ar quente e úmido, que quando chega na superfície, uma camada mais distante da superfície da atmosfera, essa umidade ela vai precipitar. É o que acontece, por exemplo, na Amazônia. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um dia quente na Amazônia, com uma vegetação predominante aqui, ó, latifoliada, e aí muita umidade na região. Devido à elevada temperatura, o que aconteceu? Essa água aqui, ó, ela evaporou durante o dia. E a vegetação ela é responsável, como nós vimos, pela evapotranspiração. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a subida de água a partir da evapotranspiração e também vou ter a chamada evaporação. Resultado: no final do dia, com a redução da temperatura, essa umidade, essas moléculas se aproximam, vão entrar no estado líquido e aí eu vou ter uma precipitação, uma chuva forte que ocorre no final da tarde, beleza? A chuva convectiva, por exemplo, aqui no sudeste brasileiro, ela também recebe o nome de chuva de verão. Durante o dia, um calor, um tempo aberto e tal, no final da tarde, aquela chuva muito forte, ok? Então, quando eu tenho uma chuva que ocorre a partir desse mecanismo, eu chamo de chuva convectiva. Também existe um outro tipo de chuva, que nós chamamos de chuva orográfica. Ó, chuva orográfica ou chuva de relevo. E como funciona? Eu já expliquei ela quando eu falei da influência do relevo no clima. Ó, eu tenho aqui um relevo que se coloca como um obstáculo à passagem de uma massa de ar. Então, ó, uma nuvem carregada que está vindo do oceano, ela precisa ultrapassar esse relevo, esse morro. Para realizar esse deslocamento, ó, o que essa nuvem vai fazer? Ela vai perder peso. Como? Precipitando. Então, ó, uma boa parte dessa umidade é deixada no caminho. Então, na encosta do morro chove, por isso eu chamo de chuva orográfica. E do lado de cá, eu vou ter um clima seco, por conta dessa ação, ok? Mais um tipo de chuva para finalizar essa parte, ó. Eu tenho a chamada chuva frontal. O que seria a chuva frontal? É aquela chuva que ocorre a partir do encontro de duas massas de ar com características diferentes.
Então aqui eu tenho uma massa fria e aqui eu tenho uma massa quente. Ó, quente e fria. Ao se encontrarem, essa massa quente que tinha uma umidade aqui dentro dela, ela, por ser mais leve, ela vai subir. Só que nesse momento do contato entre elas, eu tenho uma diferença de temperatura. Então a redução da temperatura nessa área vai provocar o quê? Uma chuva frontal. Beleza? Tudo bem até aí, galera? Então só relembrando, ó, já vimos dois elementos do clima: temperatura e umidade. E dentro de umidade nós analisamos os tipos de chuvas. Quais são os outros elementos do clima? Para finalizar aqui, ó, essa aula de hoje. Vamos lá. Eu botei aqui, ó, no terceiro ponto, como terceiro elemento, a chamada pressão atmosférica. Professor, o que é a pressão atmosférica? Deixa eu destacar aqui, ó. A pressão atmosférica você pode compreender como o peso que uma coluna de ar exerce na superfície. Como assim, professor? Imagina que eu tenho uma superfície. Essa superfície, ela vai receber uma pressão do ar. Então, é como se eu estivesse pegando todo esse ar aqui, ó, para analisar a pressão. Todos os gases aqui reunidos exercendo uma pressão sobre o ponto A. Tudo bem? Agora, temos que diferenciar a questão da pressão do ar pela temperatura. Porque, como você viu, o ar quente, que eu falei mais cedo, ele vai contribuir para a dispersão dos gases. Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou ter uma área com uma temperatura maior. Na outra extremidade, eu vou ter uma área com uma temperatura menor. Beleza? O que vai acontecer? Quanto maior a temperatura, maior a energia entre as moléculas. Então, como eu estou nessa área muito quente, as moléculas com energia começam a se desprender. Resultado, o ar quente, ó, o ar quente, ele vai ser mais leve. Pensa você no calor, querendo ficar o quê? Sozinho, sem ninguém por perto, ou pelo menos sem ninguém muito colado. Beleza? Você tem muita energia, ó. É o ar quente aqui. Agora, subindo. Beleza. E o que vai acontecer? Esse ar quente, ele vai dispersar. Então aqui, ó, ele vai subir para outras áreas. Então, estou fazendo ele aqui, ó, indo para outras áreas. Só que quando chega nas partes mais distantes da atmosfera, nas partes mais altas, nas camadas superiores, a temperatura vai caindo. Então, esse ar quente, ele vai se deslocando até chegar aqui, ó, numa outra região. Nessa região de baixa temperatura, o que eu tenho? Repara, ó, como o ar frio, ele vai aproximar mais as moléculas vão ficar mais grudadas. Novamente, imagina você agora no frio, cheio de coberta, casaco, beleza? Então aqui, ó, esse ambiente, ele vai fazer isso aqui, ó. Num ambiente mais frio, o ar vai descendo, vai vir em contato mais próximo à superfície. Então aqui, ó, o ar quente sobe, o ar frio desce. Então tá aqui, ó. Então repara, no ar quente subindo, ar frio descendo. Como o ar quente é mais leve, eu vou falar então que uma área mais quente, ela pode ser considerada como um centro de baixa pressão.
porque o ar quente é mais leve. E aqui, como o ar frio é mais pesado, eu vou falar que ele tem um centro de alta pressão, porque o ar frio ele é mais pesado. Agora analisa, ó, o ar frio desce e quando chega na superfície ele faz isso aqui, ó. Ele se desloca. O ar entra em movimento. E qual é o nome que eu dou para esse ar em movimento? Aí é o quarto elemento. Qual é o nome do quarto elemento? Vou botar aqui, ó, número 4. Qual é o quarto elemento do clima? É o vento. Beleza? Então repara, o que é o vento? É o ar em movimento. Sempre da alta pressão para baixa pressão. Terceiro elemento, pressão atmosférica. É o peso que o ar exerce sobre a superfície. Segundo elemento, umidade do ar, que seria a quantidade de vapor d'água que eu tenho naquelas condições ali na atmosfera, naquele ar. Temperatura é o estado térmico. Beleza? Dúvidas, galera? Tranquilo? Então esses são os elementos do clima que você precisa saber, os atributos. Valeu? Um abraço, galera. Beijo.